Olá pessoal, eu sou a professora Sheila e depois da vinheta nós vamos estudar alguns conceitos básicos da genética utilizando memes como material de apoio. Vamos acompanhar? I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Pessoal, então vamos dar início à nossa aula e ela terá como tema conceitos básicos de genética e nós vamos utilizar como material de apoio alguns memes famosos que vocês já devem ter visto por aí na internet que talvez tenha passado despercebido porque você não sabe ainda ou não domina esses conceitos de genética. Quais são esses conceitos que nós vamos estudar na aula de hoje? Nós vamos falar sobre gene, alelo, cromossomo, genótipo e fenótipo, homozigoto, heterozigoto, dominante e recessivo. Vocês já devem ter visto alguns vídeos no canal a respeito de alguns desses conceitos, mas hoje nós vamos falar de uma maneira mais aprofundada. Então, conforme já mencionei anteriormente, o nosso objetivo é compreender esses conceitos de genética utilizando como material de apoio memes que vocês encontram pela internet. Qual o conceito de genética? Analisando essas diferentes ervilhas, eu reparei algo muito interessante. É isso. Todas as características de um indivíduo são determinadas por genes que se separam durante a formação dos gametas. Sendo assim, mãe e pai são responsáveis pela transmissão de apenas um gene para seus descendentes. E aí, pessoal, deu para entender a interpretação do Mendel? Mendel, na verdade, é o pai da genética e todas as vezes que a gente começa a estudar genética, ou antes mesmo de estudar genética, provavelmente, vocês já devem ter ouvido falar em Mendel. O que ele está querendo dizer? Vocês conseguiram compreender? Na verdade, genética estuda genes, na época de Mendel ele chamava de fator, e como que esses genes, como que esses fatores da hereditariedade são passados de pai para filho. Nós vamos estudar com mais detalhes na primeira lei de Mendel. Hoje, a gente precisa compreender uma diferença básica e muito importante, principalmente para quem vai fazer Enem. A genética, ela está subdividida, digamos assim, mas de mãos dadas o tempo inteiro. Nós temos uma genética chamada de clássica, primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, as exceções da primeira lei de Mendel, e aí a gente passa a perceber hoje uma genética chamada de genética moderna, que são algumas tecnologias que foram desenvolvidas graças a conhecimentos básicos da ciência que foi desenvolvido na genética clássica. Por exemplo, a genética clássica ela foi muito importante para fazer melhoramento genético no passado. Se eu tivesse interesse em melhorar uma semente, eu ficava fazendo vários cruzamentos até eu induzir, digamos assim, a expressão de um determinado gene de interesse. Hoje em dia, não. Graças a essa genética moderna, eu já consigo pegar um fragmento de um gene de interesse em laboratório e adicionar, por exemplo, a uma planta. Por isso que é tão importante a gente estar atento a essa genética moderna, porque ela gosta muito de cair nessa prova do Enem, uma vez que ela tem como tema ciências da natureza e suas tecnologias. Ah, professora, então a genética moderna é mais importante do que a clássica? De maneira alguma. As duas estão de mãos dadas, como vocês conseguem observar aqui na imagem, e uma complementa a outra. Na verdade, sem o conhecimento da clássica, a gente não teria chegado na moderna. Se Mendel não tivesse chamado essa característica da hereditariedade de fator, hoje provavelmente eu não saberia o que é o conceito de gene, um conceito de gene. E aí a gente passa a se questionar o que é esse conceito de gene, né? Aqui na imagem vocês conseguem observar uma célula eucarionte com alguns pares de cromossomos aqui em laranja, ó, no núcleo da célula, no interior da célula. E dá para perceber, né, que são vários cromossomos. Lembra o quê? Um cariótipo, né? Nós temos 23 pares de cromossomos. Nós herdamos 23 do nosso pai e 23 da nossa mãe. Por isso que nós temos no total 46 cromossomos. Então dá uma olhada aqui nessa imagem para que a gente possa compreender esse conceito de gene hoje. E foi o que Mendel chamou de fator na época que ele fazia os estudos dele.
Aqui nós temos em laranjinha, se vocês observarem bem de perto, nós vamos precisar imaginar que nós estamos dando um zoom e aproximando cada vez mais do núcleo da célula. Vocês vão conseguir observar os cromossomos. E aí eu dou um destaque a esse cromossomo aqui do lado de fora da célula já, tá? Percebam que ele está aos pares, ok? Esses cromossomos, eles estão sempre pareados porque vocês recebem uma cópia do genoma do pai e uma cópia do genoma da mãe, então são os cromossomos homólogos, né? O par número 1 é formado por 2 cromossomos homólogos, o par número 2 é formado por 2 cromossomos homólogos e assim sucessivamente. Então, se eu me aproximar desse cromossomo, se eu conseguir dar um zoom, eu vou desenrolando esse cromossomo e vou visualizando o quê? A molécula de DNA. Essa molécula de DNA que a gente estudou lá nos ácidos nucleicos e que nós vamos falar um pouco mais sobre ela daqui a pouco, só para relembrar, tá? Então, se eu me aproximo mais ainda dessa molécula de DNA, nós temos aqui na imagem uma analogia, cápsulas contendo um fragmento de DNA. O que será que isso tem a ver com o conceito de gene? O conceito de gene nada mais é, conforme está descrito aqui embaixo, uma sequência de DNA que é decodificada. Se ela é decodificada é porque ela traz um código. E ao ser entendida, ao ser interpretada pela célula, nós vamos ter como origem uma unidade funcional, que pode ser uma proteína ou pode ser até mesmo uma molécula de RNA. Então, nós estamos vendo aqui, ó, a representatividade de um gene, ele é um fragmento de DNA, é como se eu tivesse, sabendo hoje, né, que nós temos 30 mil genes aproximadamente dentro do núcleo da célula, é como se eu tivesse 30 mil cápsulas dessa daqui representando o nosso conjunto de genes, ok? Percebam mais uma vez uma segunda imagem aqui mostrando esse meu cromossomo, que ao se desenrolar, tá certo? Nós temos aqui em rosa uma parte em destaque também representando o gene. E são esses genes que são passados de pai para filho que Mendel chamou de fator. Nós temos um conceito aqui, mais uma vez, né? Que esse gene ele é um fragmento de DNA. Ele é um pedaço de DNA que contém uma informação e que ele é requerido para a síntese de um produto funcional. Aqui nós estamos usando como exemplo, né, as proteínas e um RNA. Vocês já sabem, a essa altura do campeonato, que nós somos seres proteicos. O meu cabelo é resultado da expressão de um gene que, ao ser decodificado, se transforma em uma proteína. A cor dos meus olhos, os meus anticorpos, as minhas proteínas enzimas, do tipo enzimas que estão relacionadas com acelerar, né, o metabolismo ou catalisar uma reação química, essas enzimas são proteínas. Então, nós somos seres extremamente proteicos, mas vocês já devem ter ouvido que a informação genética está no DNA. Então, começa a ficar claro que genes e proteínas, eles possuem uma relação. Vocês vão estudar isso com mais detalhe na aula de tradução. Então, eu tenho todas as receitas para as minhas proteínas nos genes. Ao ler essas receitas, ao conseguir interpretar, eu tenho como resultado as minhas proteínas que são expressas na forma de características. Que características, professora? Cor do olho, cor do cabelo, cor da pele e por aí a gente vai estudar mais na frente essas características fenotípicas, ok? Já que vocês entenderam esse conceito de gene, agora fica mais fácil entender o conceito de alelo. Alelo nada mais é do que esses genes sendo representados por letras e como vocês já sabem que nós temos duas cópias, nós temos sempre dois alelos para o mesmo gene nos nossos cromossomos. Um alelo veio do pai e o outro alelo veio da mãe. Então imagine aqui nessa imagem que eu tenho do meu lado direito um cromossomo, do meu lado esquerdo outro cromossomo. Um que veio do pai, uma cópia veio do pai e uma cópia veio da mãe. O meu pai me doou um gene do tipo azão, que a gente representa por letras, e quando é maiúscula, é uma representatividade de um gene dominante, que nós vamos ver mais na frente. E nós temos aqui o gene azinho, sendo representado por uma letra minúscula.
Então, os dois são a letra A. Entretanto, vocês visualizam um A grande e um A pequeno. E os dois vão colaborar para a expressão da mesma característica. Por exemplo, a cor do olho. Ou seja, alelo são formas alternativas do mesmo gene. Aqui nós temos Azão, que é alelo de Azinho, Bzão, que é alelo de Bzão, e assim sucessivamente. Então, aqui nós temos uma outra imagem representando uma segunda maneira da gente entender o que é um alelo. Esses alelos, eles são genes que ocupam a mesma posição no par de cromossomo homólogo. Ou seja, eu tenho aqui um alelo sendo representado aqui por essa barra azul, representando o cor do olho azul, que veio do meu pai. E aqui eu tenho um outro alelo sendo representado aqui, pela barra escura, que vai me dar como consequência, né, como característica, a cor do olho escura, castanho, preto, que veio da minha mãe. Então, nós temos aqui, cromossomos homólogos. Cada sequência dessa aqui, de DNA, que é um gene, é chamado de alelo. As variações do mesmo gene são chamadas de alelo. E aí nós chegamos já no conceito de cromossomo, que a imagem já diz tudo, né? Nós temos aqui, um cromossomo, e se eu conseguir me aproximar desse cromossomo, eu consigo visualizar que ele está todo preenchido por uma molécula de DNA. Essa molécula de DNA, ela fica toda enrolada, como ela é ácida, ela fica enrolada em proteínas que são básicas, e nós temos o DNA condensado, formando esses cromossomos. Então, o conceito de cromossomo, o que é um cromossomo, né? Ele, na verdade, é uma sequência linear de DNA duplo, né? A gente vai já falar sobre isso, e que traz vários genes. Não é no DNA que nós encontramos os segmentos que são chamados de genes? E aí a gente vai relembrar daqui a pouco que esse DNA, ele é um polímero formado por nucleotídeos, e que eles trazem diversas funções específicas nas células dos seres vivos. Como resultado da expressão desses genes, nós vamos ter as nossas características. Antes da gente avançar para analisar os nossos primeiros memes, nós precisamos fazer uma revisão rápida sobre as diferenças entre as moléculas de ácidos nucleicos. Nós temos dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Quais são as diferenças entre as moléculas de DNA e as moléculas de RNA? São 3, tá? Vamos ver? A primeira delas é a estrutura em relação à fita, ao tipo de fita que a molécula tem. Já vocês vão entender, na verdade já devem estar relembrando. Os tipos de base nitrogenadas que cada molécula, cada ácido nucleico apresenta, e o tipo de açúcar que constitui o nucleotídeo desse ácido nucleico. Aqui nós temos uma imagem visualizando esses nucleotídeos, sabendo que o DNA, né, ele tem uma fita dupla e que ele se condensa, conforme nós já falamos anteriormente. Nós estamos conseguindo visualizar aqui, o cerne dessa molécula de DNA. Então vamos relembrar as diferenças 1 e 2. Lembrando aqui, quais são as diferenças? 1 e 2. Estrutura, a diferença 1, e base nitrogenadas, a diferença 2. Aqui nessa imagem, nós conseguimos visualizar de cara, né, uma diferença na fita de DNA, que é dupla, que é uma dupla hélice, e na fita de RNA aqui, acompanhem comigo no mouse, que é uma fita simples. E essas fitas, elas são polímeros, são moléculas longas que são constituídas por nucleotídeos, ou seja, por peças menores. E essas peças menores, elas possuem subpeças, digamos assim. E quem são essas subpeças? Nós temos aqui a estrutura do nucleotídeo em detalhe, né? Vocês conseguem visualizar aqui um fosfato, que se ele tiver 3, ele vai ser um fosfato, ele vai ser um nucleotídeo trifosfatado, né? Adenosina trifosfato. Nós temos aqui em rosa o açúcar, todos eles possuem na estrutura do nucleotídeo um açúcar com 5 carbonos.
um carboidrato com 5 carbonos. Por isso que é chamado de pentose, porque eu tenho 5 carbonos. E nós temos também uma base nitrogenada. E é aqui onde a gente consegue visualizar a nossa segunda diferença, que é o tipo de base nitrogenada. No DNA, nós vamos ter essas bases aqui, ó, em azul, em verde, amarelo e vermelho. Quem são elas? Citosina, guanina, adenina e timina. No caso da molécula de RNA, que possui fita simples, nós vamos ter também citosina, guanina, adenina. Opa, nós temos aqui uma diferença que foi a substituição, a troca do T, que existia aqui na molécula de DNA. No RNA, a gente tem um U. Nós não vamos ter a molécula, a base nitrogenada timina, na molécula de RNA. Nós vamos substituir pela uracila. E aí nós conseguimos, nesse próximo slide, observar a terceira diferença. Então, primeira diferença, DNA fita dupla, RNA fita simples. DNA tem timina, RNA tem uracila. E qual a terceira diferença? O tipo de pentose, o tipo de açúcar. No caso aqui da minha molécula de DNA, eu vou ter um açúcar, uma pentose do tipo desoxirribose. E na minha molécula de RNA, o próprio nome já está dizendo, né? Eu vou ter uma ribose, um açúcar do tipo ribose. Os dois são pentoses, porque possuem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Aqui na ribose eu também tenho 1, 2, 3, 4, o quinto carbono, então 5 carbonos pentoses. Entretanto, vocês conseguem observar aqui, ó, se fosse jogo dos 7 erros, está faltando o quê? Nessa molécula aqui, ó, exatamente onde eu estou apontando com o mouse. Está faltando uma molécula de oxigênio. Então, desoxigenou. Então, perdeu uma molécula de oxigênio, por isso que nós temos aqui, ó, uma pentose do tipo desoxirribose, característica da molécula de DNA. Então, dá uma olhada nessa molécula aqui, ó, nessa representação aqui do nucleotídeo, de uma outra maneira. Nós temos aqui um fosfato, a base nitrogenada, que vocês já sabem que pode ser do tipo adenina, timina, citosina e guanina no DNA, e adenina, timina, citosina e uracila no RNA. E aqui nós temos a pentose. Nesse caso, essa pentose aqui que vocês estão observando é de uma molécula de DNA ou de RNA? Pensem aí, tem a cola aí do lado. Tá completo, né? As duas hidroxilas do carbono 2 e do carbono 3 estão aqui. Então, é um açúcar, uma pentose do tipo ribose. É característica da molécula de RNA. Então, tudo isso é revisão e requer uma aula completa sobre esse assunto, caso vocês não tenham compreendido. Em breve a gente retoma esse assunto numa aula específica só para tratar desses ácidos nucleicos. E aí nós chegamos nos primeiros memes. É por isso que vocês observam em algumas redes sociais aparecendo essa moça aqui com um único cacho no cabelo, uma fita simples, representando a estrutura de RNA, que é simples, a fita simples. E aqui do outro lado nós temos um cacho duplo, representando a dupla hélice da molécula de DNA. E aqui no segundo meme nós vamos ter aqui, ó, uma molécula de DNA meio que fazendo uma zoeira com o RNA, perguntando se ele ainda está sozinho. E aí ele responde curto e grosso, né? Na verdade, eu não ainda estou sozinho, eu sempre estou sozinho. Uma vez que a molécula de RNA, ela sempre vai ser uma fita simples, do tipo simples. Nós chegamos ao nosso terceiro meme, onde nós temos aqui, ó, um grito, né, do Peter Parker, um grito representando o quê? O que esse cara tá falando, né? O grito, ele deve estar gritando, loucamente. Mas qual a relação com a estrutura do DNA? Lembrando que essas bases nitrogenadas, como o DNA, ele é duplo,
ele fica um de frente para o outro, imagine uma escada e um degrau, tá? Vários, né? Em seguida, nós vamos ter uma complementariedade dessas bases. Então, aonde eu tiver adenina na minha fita de DNA, do outro lado, na fita complementar, eu vou ter uma timina. Aonde eu tiver uma guanina na minha fita de DNA, na outra fita complementar, eu vou ter uma citosina. Então, eu tenho sempre adenina pareando com timina e guanina pareando com citosina. Então, pessoal, se eu for usar aqui no meme, ó, essa fita de DNA como molde para construir uma fita de RNA, o que eu vou estar observando? Qual vai ser a complementariedade? Qual é a base que vai estar aqui embaixo que pareia com o T? Toda vez que eu tiver uma timina, eu vou ter uma adenina. Então, a minha fita aqui de RNA que vai nascer como resultado do molde de DNA de vários T's, vai ser uma fita constituída só de A. Muito A fazendo menção a um grito, tá certo? Então, por isso que esse meme aqui, né, ele está gritando, porque a biologia é wonderful, todo mundo já sabe disso, né? E ele está formando, lendo, na verdade, essa fita de RNA que está se formando aqui, graças à complementariedade do DNA com o RNA, do T com o A, tá certo? E aí nós chegamos num conceito que vocês viram num vídeo anterior, que eu vou deixar uma tagzinha aqui para vocês, que é o conceito de genótipo. Genótipo é o conjunto dos nossos genes e eles são representados por letras. Eu não consigo visualizar, eu não consigo olhar na cara da professora Sheila e saber qual o genótipo dela, ok? Aqui eles estão sendo representados por duas letras idênticas, a gente vai já ver que eles são considerados homozigotos pelo fato de ter, ó, duas letras idênticas, dois alelos idênticos, é como se um azão viesse do cromossomo do pai e o outro azão viesse do cromossomo da mãe, na verdade, né? Aqui, se eu estivesse representando as letras em cromossomo, seria isso. Por isso que elas são idênticas e dentro vocês estão vendo uma molécula de DNA, porque as letras são usadas para representar os genes. Esse genótipo, ele se expressa, né? A gente falou no início da aula no conceito de gene. Ele se expressa e gera característica cor do olho, característica aqui, ó, cor da ervilha, que foi o que Mendel estudou, característica tipo de vagem, altura da planta. Então, nós somos resultados do nosso genótipo, que se expressa na forma de proteínas, e eu tenho as características fenotípicas. Aqui na primeira imagem, nós temos aqui um fenótipo, ou seja, uma característica que eu estou conseguindo visualizar, na verdade, um conjunto de características, cor do olho, tamanho do nariz, a bochecha. E o que a moça fez aqui? Não estava muito harmonioso, digamos assim. Ela foi lá e fez uma cirurgia plástica e alterou o quê? O fenótipo ou o genótipo? O fenótipo, né? Então, ela mexeu com as características, o conjunto das características que ela estava expressando, as características fenotípicas. Foi lá, arrumou um namorado, depois casou e engravidou. Logo em seguida, ela teve um filho. O que aconteceu? Essa criança herdou 50% dos genes do pai e 50% dos genes da mãe. Então, olhem a cara da criança que nasceu e olhem a cara da mãe antes de ter feito a cirurgia plástica. Então, percebam que apesar da mãe ter feito uma cirurgia plástica, de ter alterado as características como o tamanho do nariz, tipo do olho, ela, ao dar à luz, ela expressou o genótipo dela, expressou os genes dela, ela não tem como se livrar dos genes dela. E parece que era bem dominante esses genes, né? Porque a criança veio aqui, ó, com a cara da mãe, tá certo? Nesse segundo meme aqui, nós vamos visualizar o Mendel, né? Tá bem diferente do nosso Mendel lá. Na verdade, o Mendel do início é um colega, é um professor, professor Arthur. Queria agradecer. Muito obrigada pela participação na videoaula. E aqui, ó, o Mendel, que está aparecendo aqui nesse meme, ele está chamando um amigo de feio
de uma maneira, digamos assim, mais genética, usando conceitos de genética. Ele fala que os seus genótipos não favoreceram os seus fenótipos, que foi o que aconteceu aqui com a moça, né? O conjunto de genes dela não favoreceu o quê? As características fenotípicas, nariz grande, bochecha caída, o olho caído, então tá meio desarmonioso essa primeira imagem que tá aparecendo aqui, tá certo? E aí nós chegamos no conceito de homozigoto e heterozigoto, que já dá pra gente ir amadurecendo. Conforme nós mencionamos anteriormente, nós temos duas cópias do nosso genoma, né? Uma cópia veio do pai, outra cópia veio da mãe. Por isso que vocês estudam lá na divisão celular que nós somos 2N, 2N, 2N. O que isso significa? Cromossomos do pai, cromossomos da mãe, formando o quê? Um indivíduo diploide, um indivíduo 2N. Então, nós temos sempre dois alelos para o mesmo gene. Um alelo veio do pai, outro alelo veio da mãe. Então, quando esses pares de alelos, né, eles são idênticos, como a figura mostra aqui, nós vamos ser homozigoto para uma determinada característica. Nós recebemos duas cópias idênticas do pai e da mãe para a cor do olho, por exemplo. Eu sou homozigoto para a cor do olho. Isso vai ser muito importante para a resolução de exercícios mais na frente. Agora, se eu recebo um alelo aqui, ó, diferente do meu pai e diferente da minha mãe, eu recebo uma cópia do meu pai, azão, uma cópia da minha mãe, azinho, lembra que os alelos são representados por letras? Eu vou ter um caso de heterozigose. Eu vou ter dois alelos que, ao se expressar, vão dar origem à mesma característica, mas que são alelos diferentes, ok? Então, esse é o conceito de homozigoto e de heterozigoto. Alelos iguais, homozigoto. Alelos diferentes, heterozigoto. E aí a gente caminha, né, para o final da nossa aula. Dá uma olhada no meme aqui, ó, o cérebro perturbando, né? Vocês vão sair, talvez, dessa aula pensando um pouco mais em genética. E o que a gente precisa ver nesse slide? O conceito de dominante e de recessivo. Como a gente já sabe o que é um indivíduo homozigoto e um indivíduo heterozigoto, fica fácil. O dominante, ele sempre se expressa em homozigose e em heterozigose também, né? Se tiver uma dúvida aqui, ó, eu tenho azão e azinho, um dominante e um recessivo. Quem que ganha a parada? É sempre o dominante. Se ele tiver em dose dupla, ou seja, em homozigose, aí sim é que ele ganha a parada, ele não vai ter dificuldade nenhuma. Mas se eu tiver uma cópia de um gene dominante e de um gene recessivo, quem vai vencer vai ser sempre o dominante. Então, ele se expressa tanto em homozigose, em dose dupla, como em heterozigose, em uma única dose. Já o recessivo não. O recessivo ele precisa estar necessariamente em homozigose, tá? Azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho. Se ele não estiver em homozigose, a característica não se expressa, ok? Aqui o meme está fazendo uma analogia, tá? Talvez eu não tenha tanta afinidade com a genética, principalmente quando eu olho, né, para esses cruzamentos de letras, mas eu saí por aí passeando, caminhando no dia a dia e vi um casal, um rapaz mais alto, uma moça mais baixa, e eu conseguia lembrar da aula da professora Sheila e pensar, opa, esse casal aqui poderia ser um par de alelos, né? Ele está representando o dominante, ela está representando o recessivo, são variações para o mesmo gene, de repente, começar a fazer interpretações de coisas do nosso dia a dia, para que a gente possa entender essa genética, porque ela está mais presente na nossa vida do que a gente consegue imaginar. E aí, só para fechar, né, por convenção, nós já mencionamos, esses alelos dominantes, eles são representados por letras maiúsculas, e esses alelos recessivos são representados por letra minúscula. Então, nós temos aqui mais uma vez, ó, cromossomo, são homólogos os dois. Eu tenho aqui, ó, azão dos dois lados. Então, esse indivíduo aqui, ele é homozigoto para o gene azão e ele apresenta duas cópias de um gene dominante. Aqui embaixo, ó, ele é Bzão, Bzinho, né? Num cromossomo ele traz o alelo Bzão, no outro ele traz o alelo Bzinho. E ele expressa alelos aqui, ele traz alelos nos seus cromossomos homólogos diferentes. Então, são alelos heterozigotos.
E aí, só para relembrar, né, para fechar nossa aula, quais foram os conceitos que nós mencionamos lá no início, que a gente tinha como objetivo de alcançar? Gene, que é um fragmento de DNA que consegue ser decodificado. Alelo são variações do mesmo gene. Cromossomo é um fragmento de DNA todo enrolado. Nós temos 23 pares de cromossomos. Genótipo e fenótipo, a gente já tem até um vídeo anterior falando sobre isso, dá uma olhada. Homozigoto e heterozigoto. Homozigoto quando os dois alelos são idênticos, heterozigoto quando os alelos são diferentes para a mesma característica. Dominante quando em homozigose e em heterozigose a característica se expressa, e recessivo ela só vai se expressar em homozigose, em dose dupla. E a interpretação dos memes que vocês foram construindo ao longo da nossa aula de hoje. Então, se vocês gostaram, seguem o canal, curte a página e muito obrigada, fiquem bem.